Boa noite. É um privilégio estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus para louvá-lo, para aprender um pouco mais da sua palavra e também para engrandecer o seu nome. Vamos orar. Senhor meu Deus, ó Pai, graças te damos por estarmos na tua casa. Te entregamos esse culto em tuas mãos, te entregamos os louvores, a mensagem. Fortifica-nos a fé para que possamos cada vez mais estar dispostos a te servir. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado e carinho. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor com o cântico Nome Precioso. Contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Oh, que nome tão precioso nos o traz ao coração, sendo por Jesus aceito. Terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, esperança do povo. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno. Tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias para Eclesiastes, capítulo 12. Estarei lendo esse capítulo por completo. Os amados podem acompanhar em suas Bíblias. Eclesiastes, capítulo 12. Diz assim a palavra de nosso Deus: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas,
e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te pereceu o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém? Vamos orar. Gostaria de pedir o irmão Igor, que por gentileza nos eleve a Deus em oração. Amém. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Andam procurando. Andam procurando a razão de viver. Neste mundo mal querem paz receber. Fazem seus caminhos tentando achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Uso, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus, aleluia, amém. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode lhe dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Uso, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus, aleluia, amém. Amém. Obrigado, irmão Antônio, irmão Igor. Pastor Oscar está com a palavra. Boa noite, irmãos. Romanos, capítulo 8, vamos continuar nosso estudo, livro de Romanos. Capítulo 8, ok? Versículo 12. Então, os irmãos podem seguir comigo.
capítulo 8, verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os defeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Vamos ficar até aqui, porque eu não sei se vai dar tempo a gente prosseguir, chegar até o final. Se der, então a gente avança um pouco mais na leitura, tá bom? Mas vamos tentar chegar até aqui, e se der, então avançamos. Mas, lembra, capítulo 6, Paulo fala que nós fomos libertos da morte. Capítulo 7, ele fala que nós fomos libertos da lei. Capítulo 8, ele vem já tratando a ideia ou o assunto de que nós não precisamos mais viver debaixo da lei, nós que já morremos para a lei, porque agora nós temos o penhor do Espírito Santo. E ele vai falar que agora, independente da lei, independente da graça, aliás, independente da lei, independente daqueles que viviam sem lei, nós vivemos com a lei de Deus gravada em nossos corações por meio do Espírito Santo. Interessante é que no capítulo 7 ele diz assim: olha, irmãos, a ideia da lei não é que a lei é ruim, a lei é boa, mas a lei teve alguns problemas. Problemas a lei? Mas a lei não foi dada por Deus, como é que vai ter problemas? Não pela lei em si, mas por nós, por nossos pecados, porque somos pecadores, a lei teve problema. Como, por exemplo, isso aqui eu estou só recapitulando de sexto passado, ele diz assim: se a lei diz assim, não faça isso, por instinto do pecado, nós temos a tendência de o quê? De ir lá e fazer. Aí ele disse, por causa do pecado, a lei teve esse problema. Ou seja, a lei estimula o pecado. Não é que a lei em si está errada e ela estimula o pecado. Mas é aquela ideia de dizer assim, eu sou tão pecador e tão ruim, que quando tem uma coisa que não devo fazer, aí eu vou lá e faço. Então, nesse sentido, a lei estimulava o pecado na vida dele, de Paulo. Eu até citei o exemplo de uma pessoa que é bem curioso mesmo, e eu tivesse uma caixinha aqui,
e eu digo, olha, nessa caixinha aqui tem um negócio aí, mas eu não quero que ninguém veja. Mas se essa pessoa é muito curioso mesmo, imagina se todo mundo saísse e ela ficasse sozinha aqui. Se ela não estaria tentada a dar uma olhada, pelo menos uma mexida, uma balançada na caixinha para ver o que tinha dentro. Não é assim? Ou seja, por causa da curiosidade, eu dizer que aqui tem uma coisa, segredo, o que vai acontecer? Eu estou estimular ela a olhar o que está na caixinha, por causa da cobiça dela, por causa da curiosidade dela. Então, a mesma coisa, a lei diz não faça isso, o problema não está na lei, mas está em mim, que sou pecador, aí vou lá e quero desobedecer. Então, a lei estimula o pecado, era o primeiro problema da lei. O segundo problema da lei é que ele só dizia, não faça isso, mas ele não nos capacita a não fazer. Por exemplo, uma lei de trânsito, não pode passar dos 60. Vai desobedecer. Agora, criar um estímulo para que nós obedecêssemos. Qual? Se você desobedecer, você vai pagar uma multa e ainda vai ganhar tantos pontos na sua carteira. Agora, eu sou estimulado a não fazer. Por quê? Porque vai ter esse problema aí. Se fosse só a lei, não pode passar de 60, só isso, você acha que era obedecido? Claro que não. Ou seja, a lei de Deus é a mesma coisa. Quando ela diz assim, a lei de Moisés, né, como é chamado. É a lei de Deus, mas dada por Moisés, chama a lei de Moisés. A lei, ela dizia assim, não cobiçar. Mas ela não me dá força para não cobiçar. Ela não me motiva, assim, ela não me prepara, não me qualifica para ser uma pessoa que obedeça. Então, a lei, ela serve para mostrar o pecado, mas não capacita o homem a não pecar. Por isso, capítulo 8. No capítulo 8, ele vai dizer o seguinte, veja que agora nós que estamos na graça, não estamos debaixo da lei, como a coisa é diferente. Deus nos deu o Espírito Santo e uma nova natureza. Essa nova natureza, gerada pelo Espírito Santo na minha vida, ela me capacita a obedecer à lei. Não só mostra a lei, mas ela me capacita a não quebrar a lei, ou seja, a obedecer. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós exatamente para isso. O crente, a Claudinha postou hoje uma coisa bem interessante no grupo acho que foi no grupo de oração. Eu não sei quantos estão no grupo de oração, mas acho que foi no grupo de oração que ela postou. Ela disse, eu quero compartilhar com vocês o meu devocional de hoje. E ela leu, então, o texto do devocional, onde dizia assim, imagina nós chegássemos nos céus e pudesse encontrar aquelas pessoas do Antigo Testamento, aqueles que a gente chama de heróis, como por exemplo, o texto dizendo, né? Não estou criando, é o texto que Claudinha disse. Mas como por exemplo, você chegar para Elias e perguntar a ele como foi aquela questão dele ser arrebatado, ser trasladado, ou perguntar para Enoque o que era verdadeiramente dizer andava com Deus ou ser amigo de Deus, ou perguntar para Moisés qual foi a sensação dele de ver o mar vermelho se abrir assim e ele passar. Coisas fantásticas, não é? Que a gente acha que aqueles homens eram muito superiores a nós, porque tiveram esse privilégio, tiveram essa chance, essa oportunidade belíssima. Mas vai, que depois de fazer tantas perguntas assim a tantos heróis, ele fala lá de Elias, fala de vários, né? Ele diz assim, imagina se essa pessoa, qualquer um deles pudesse fazer uma pergunta a você, o que que eles perguntariam? Qual é a sensação
de ter o Espírito Santo de Deus dentro de você, coisa que eles nunca tiveram. Qual é a sensação de viver nesse mundo tendo o poder do Espírito Santo para vencer todo o pecado? Qual é a sensação? Não é interessante isso? Que nós crentes temos, isso imagina um Moisés, um Enoque, um Abraão desse perguntando para a gente, coisa que eles nunca tiveram. Diz, 24 horas por dia, você tem o Espírito Santo dentro de você, lhe capacitando, dando força e dando poder a você, para você fazer a obra de Deus, para você vencer o pecado, para você... Imagine. Aí pergunta quem é que teve privilégio maior. Moisés, que abriu o mar vermelho, ou você que tem o próprio Espírito Santo de Deus dentro de você? Né? Então, o capítulo 8, ele está tratando exatamente isso. Nós somos diferentes porque temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele fala do versículo 1 a 11, do penhor do Espírito Santo, e agora do versículo 12, ele vai dizer o seguinte: o Espírito Santo nos adota, tá certo? Na família de Deus, tá bom? Nós crentes, agora, somos colocados na família de Deus, somos adotados. Imagina uma criança de rua, uma pessoa de rua, e ele tem a alegria de encontrar um casal bom, muito amoroso, e pega aquela criança da rua, traz para sua casa, vai no cartório, adota como filho e cria esse filho participante de tudo da sua casa como se fosse um filho legítimo, inclusive herdeiro de todos os bens que aquele casal tem. Foi exatamente isso que acontece com nós. Nós crentes estávamos no mundo de pecado, nós descrentes, ainda descrentes, vivíamos aí sem ninguém ou sem nada. Quando recebemos Cristo, o Espírito Santo nos coloca dentro da família de Deus, ou seja, como se nós fôssemos adotados, tá certo? Por Deus. Então ele vai tratar esses privilégios grandes, tá certo? Que nós crentes temos por causa do Espírito Santo. Primeiro, versículo 12 a 14, ele diz: pois assim, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os defeitos do corpo, e certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Primeira coisa aqui bem interessante, quando Paulo fala da carne, que ele se refere aqui, não só aqui, mas em todas as suas cartas, quando ele usa essa palavra carne, ele está se referindo à nossa natureza pecaminosa. Vocês sabem o que é isso? A nossa natureza natural quando nós nascemos. Todos nós nascemos e já nascemos pecadores. Então, eu já nasci com todos os defeitos que todo ser humano tem. Então, nós nascemos cheios de pecados, de imperfeições, de defeitos, de toda sorte de coisas de desejos para o mal, de desejo para fazer o que é errado, de ira, de raiva, de ódio, tudo isso já nascemos com essas coisas. E ainda querer fazer mais, querer aumentar essas coisas em nós. Quando Paulo fala carne, ele está falando isso. A nossa natureza. Porque às vezes a gente fala uma coisa errada e alguém não, mas é porque eu sou assim mesmo. Ou seja, é exatamente isso, essa natureza ruim. Quando Paulo fala carne, ele está falando isso. Temperamento explosivo, temperamento isso, temperamento aquilo, impaciência, sei lá, toda sorte de coisa ruim, de pecado. Está gerado aqui em mim, então essa natureza que eu tenho, que eu nasci com ela.
Paulo está dizendo uma coisa bem interessante. Ele está dizendo assim: nós somos devedores, mas não a carne. Eu não devo mais nada a essa natureza. Por quê? Porque Paulo disse que nós morremos para ela. Lembra Gálatas 2:20? Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. O eu que ele está se referindo aí é essa natureza pecaminosa. Ela foi crucificada, ou seja, ela morre, pelo menos deveria morrer, quando você recebe Cristo. Então, nós não somos mais devedores à carne, porque quando você é devedor da carne, ou seja, quando você vive essa carne, ou seja, esse pecado, essa natureza, enquanto você está vivendo essa maneira de estilo de vida, ele está dizendo que você está caminhando para a morte. Que morte é essa que Paulo está falando? A morte eterna, condenação mesmo, está certo? Inferno. Mas como assim, se ele está falando para crente? Não, ele está falando para crente antes de se converter, que andava segundo a carne, e se você caminhava para a morte, ou seja, para a condenação, para o inferno. Agora, você não deve mais nada a isso, ou seja, você não pode, você não precisa mais ficar vivendo assim. Por quê? E ele vai dizer: pelo Espírito você mortificou os efeitos do corpo, ou seja, da carne. O Espírito Santo que habita em você, quando você recebe Cristo, ele tem o poder de neutralizar, ou seja, de matar os efeitos da carne. Quais são os efeitos da carne? Os nossos pecados. A nossa desobediência, a nossa natureza carnal, nosso temperamento, nosso isso, nosso aquilo, tudo que desagrada a Deus. Então, o Espírito que você recebeu quando você se converteu, tá certo? Ele tem o poder de mortificar, ou seja, de neutralizar os efeitos da carne, ou seja, os pecados. Pastor, então por que eu peco? Simples, a resposta é muito simples, porque não sou eu que estou dando, é Paulo que dá, no versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, por que eu ainda faço vontade da carne ou desejo da carne? Porque ainda não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Não está sendo guiado. O texto que Davi leu foi bem interessante. No final, eu não sei se você percebe, parece que há um desestímulo para as pessoas não estudarem. Percebe ali? Ele disse assim: não há limites para fazer livros, mas o muito estudar é o quê? Enfado ao corpo, é cansativo, é ruim, é um desestímulo para a pessoa que quer estudar. Muito estudar não leva a nada não, só traz enfado para o corpo, cansaço. Interessante? A Bíblia está desestimulando você a estudar? Não. Mas o que ele está dizendo ali? Ele disse assim: ó, não tem limites para fazer livros, sempre vai ter muitos livros, sempre vai ter muito conhecimento, muita coisa aí para você adquirir, mas quando você se dedica a isso, o que vai trazer para você é enfado do corpo. Aí veja como é interessante o versículo seguinte, que aí é onde está o segredo. Ele disse assim: mas o resumo de tudo isso é o quê? Obedecer a Deus, temer a Deus. Ou seja, o muito estudar que traz cansados e enfado, ele está dizendo que porque é aquela ideia de estudo de enfado, mas que não faz a outra parte. Ou seja, eu posso estudar um monte de coisa aí, mas não amar a Deus, ou não temer a Deus,
não obedecer a Deus? Pode? Pode. O que tem de pessoas que sabem de Bíblia aí, que conhecem Bíblia de tudo, e está com vida de desobediência, então quer dizer, é esse tipo de estudo que não vale a pena, que é enfadonho para o corpo. Esse estudo só traz enfado, não traz resultado positivo na vida de ninguém. E se não traz resultado positivo, não vale a pena. Porque o segredo não é o estudo, mas é o quê? Temer a Deus, obedecer. Aí é interessante. O que Paulo está dizendo aqui é a mesma coisa. Só que com relação ao Espírito. Ele usou lá com relação ao estudo, e Paulo está usando a mesma coisa com relação ao Espírito. Todo crente, quando recebe Cristo, ele tem o Espírito Santo. Concorda comigo? Tem o Espírito Santo ou não tem? Tem. Agora, alguns têm o Espírito e o quê? Não se deixa guiar por ele. Andam igual quando era descrente. Porque quando é descrente, você não tem o Espírito para guiar. Então você vai seguindo a natureza pecaminosa, que caminha para o inferno. Condenação, morte. E o crente que tem o Espírito, mas não se deixa guiar, qual é a diferença dele para o descrente? Ele vai continuar praticando quais obras? As mesmas obras da carne que ele praticava quando era descrente. Está entendendo a ideia? Então não adianta ter o Espírito, porque só ter o Espírito não significa que você não vai ser, não vai viver a natureza pecaminosa. Vai. A não ser que você se deixe guiar pelo Espírito. Se pelo Espírito mortificares o efeito do corpo, certamente vivereis, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não basta ter o Espírito de Deus, mas tem que deixar essa condução, ou seja, ser guiado por Ele. Aí pessoa, por exemplo, outra vez estava falando com uma irmã que tem problema com outro, e é interessante, eram duas cunhadas, mas não se falavam de jeito nenhum, dentro da mesma igreja e tudo, mas tinha quem fizesse, as duas nem sequer conversar, não, nem se cumprimentavam, não dava. Aí, falando com elas, pastor, mas eu não quero saber disso não. Mas a Bíblia está dizendo e tudo. Mas essa parte aí eu não quero saber não. Não quero de jeito nenhum. Ou seja, tem o Espírito? Tem. Está querendo ser guiado pelo Espírito? Não. Quando não é guiado pelo Espírito, então vai fazer a obra da carne. Quem mata o desejo da carne não é você. Quem é que mata? De acordo com o versículo 14, aliás, versículo 13, caminhar, mas se o Espírito mortificar, se pelo Espírito mortificares o efeito do corpo, quem é que mata os desejos do corpo? Os desejos carnais? É você ou é o Espírito? É o Espírito. Então você tem que viver o Espírito, tem que ser guiado por ele, se quiser vencer o pecado na sua vida. Do contrário, você pode ser crente, você pode até ir para o céu, se aqui de fato é crente, mas vai continuar carnal, fazendo os desejos da carne, não vai conseguir vencer. Entende? Então essas são as vantagens, os privilégios do Espírito. O Espírito faz você vencer o domínio da carne, ou o poder da carne. No versículo 15 e 16, ele dá um outro privilégio que o Espírito causa nas nossas vidas. Verso 15 e 16. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É outra coisa bem interessante aqui, que como filho de Deus, como aquele que tem o Espírito Santo, perceba como o Espírito Santo faz. Ele disse, nós estamos livres
do medo. Disse ou não disse? Olha, porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Como assim? Imaginemos, antes do Espírito Santo, qual era a garantia que eu tinha de que poderia ser salvo? Qual é a garantia que a pessoa tinha de salvação? Nenhuma. Porque muitos descrentes, por exemplo, por aí, pergunta para ele: você tem certeza que vai para o céu? Ele vai dizer: não sei, Deus me dá o que eu mereço. Ou aqueles crentes que não têm a segurança da salvação, que acha que perde a salvação, por exemplo. Esse pessoal deve viver com medo. Por quê? Se eu acredito que, por exemplo, eu perco a minha salvação, cada pecado que eu fizer, imagina a angústia e o medo que eu vou ter. Será que eu perdi minha salvação? Se Cristo voltar agora. Imagina, eu acabei de cometer um determinado pecado, certo? Acabei de cometer um determinado pecado, aí eu digo: puxa vida, se Cristo viesse agora, isso eu podia ir para o inferno. Percebe o medo? Aí ele está dizendo: o Espírito Santo nos dá uma paz. Ele tira esse medo de nós. Por quê? Porque o fato de ter o Espírito de Deus, isso prova que nós somos filhos dele. Se você tem o Espírito, ele disse no versículo 14, vocês são filhos de Deus. Agora o versículo 15, esse Espírito, ele nos torna filho de Deus, por isso que ele é chamado Espírito de adoção. E por causa desse Espírito que nos foi dado, ou seja, fomos adotados na família de Deus, tá certo? Uma vez que eu fui adotado, que eu clamo Abba Pai, ou seja, Deus passa a ser literalmente o meu Pai, eu não preciso mais ter medo de perder isso. Não precisa ter medo. Se eu morrer, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Por quê? Você não tem medo, pastor Oscar? Não. Por quê? Porque esse Espírito que está em mim, que é o Espírito Santo, que está em todo aquele que recebe Cristo, ele coloca você na família de Deus como um adotado, mas um adotado de forma legal. Ou seja, dá o direito de você clamar Abba Pai. O clamar Abba Pai, que é, por exemplo, eu posso chegar para alguém e dizer: ei, pai, um tom de brincadeira ou coisa assim. Mas geralmente o termo carinhoso, que é o termo usado pelos filhos, não é pai, é o quê? Papai. Não é assim? Bom, o filho dificilmente vai chegar e dizer pai, mas ele vai chegar e chama papai. Qualquer um poderia me chamar de pai, mas Igor e Isabela pode chamar papai. Ou seja, essa é a ideia quando ele diz: clamamos Abba Pai. É a ideia do termo usado pelos filhos para o pai. Não é só pai. É como se dissesse papai. Ou seja, um termo praticamente que só é usado pelos filhos legítimos. E ele diz que o Espírito Santo nos dá esse direito. Ele nos adota na família de Deus de forma legal. Se é de forma legal, ele me dá o direito de chamar Deus de papai. Em outras palavras, eu não preciso ter medo de ser jogado de volta para as ruas. Mais ou menos, lembra o exemplo que eu citei? Se aquela criança que encontrou aquele casal, e uma criança de rua, e o casal vai lá com muito amor, leva esse filho para casa, vai no cartório, registra a adoção legal diante de juiz, de tudo,
ele tem todos os direitos legais de filho legítimo, inclusive até da herança, não é assim? Ele precisa ter medo, será que um dia papai vai me botar para fora? Será que um dia eles vão me jogar fora e não vão me querer? Não, porque ele tem direito legal diante de cartório, diante de juiz e tudo. Está legalizado. A mesma coisa. Não precisamos ter medo, porque essa adoção que foi feita, ela foi feita de forma legal, nos dando esse privilégio de ser chamado, de chamar Deus de papai, ou seja, é totalmente legalizado. É mesmo direito igual de um filho legítimo. Tá certo? Agora, eu não preciso ter medo por causa disso. Se essa adoção fosse só levar para casa, não fosse uma adoção legal, está só morando lá, qualquer erro, qualquer ruindade, qualquer coisa que o casal desgostasse, podia o quê? Bota fora. Ou devolva lá para casa lá, né? Ou seja, nós não temos isso. Então o Espírito tira esse medo, porque ele nos dá uma adoção legal. Nos versículos seguintes, versículo 17, essa adoção nos torna também herdeiro. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. A adoção que o Espírito Santo causa em nós, ele nos dá o direito de herdar todas as coisas de Deus. Percebe agora por que você vai para o céu? Porque é a casa de quem? Do seu Pai. É um privilégio assim, muito grande. Você vai para o céu porque é a casa do seu Pai. Você herda todas as coisas de Deus. E ele diz mais, ele diz, somos co-herdeiros de Cristo Jesus. Co-herdeiro quer dizer herdeiro igual Cristo. Eu sou co-herdeiro com Cristo, ou seja, eu sou herdeiro igual Cristo. Cristo é filho, tudo que Cristo herdou, eu também vou herdar. Entende? O Espírito Santo nos torna participante de todas as coisas que Cristo participou. Agora é bom notar e ver o que Cristo herdou, o que Cristo participou, porque dessas mesmas coisas nós seremos participantes. Nós somos herdeiros das mesmas coisas que Ele, por isso somos co-herdeiros com Ele. Primeiro, Cristo ao morrer, Ele foi o quê? Ressuscitado pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que nós temos, que seremos também ressuscitados. Foi isso que Ele herdou? Foi. Quando Ele ressuscitou, o que foi que aconteceu? Não tinha aí não? Obrigado. Quando Ele ressuscitou, obrigado, Ele teve um corpo, o quê? Glorificado. Então eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar e eu vou também ter um corpo glorificado. Entende? Ao ter o corpo glorificado, ele foi levado para onde? Para os céus. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, eu vou ter um corpo glorificado e eu vou levado para onde? Para os céus. O Espírito que nós recebemos nos dá toda essa garantia. Não é interessante? Ou seja, e ele diz mais, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Quando ele diz com ele sofremos, lembra que Cristo disse, no mundo passareis por aflições, eles perseguiram a mim, então o pastor vão perseguir as ovelhas, todas essas perseguições, todos esses problemas que o crente passa aqui nesse mundo, aqui nessa vida e tudo mais, Cristo também passou. Em Hebreus diz que a tentação em Hebreus diz que ele foi tentado de todas as formas, por isso que ele nos entende. Então, tudo que nós sofremos, Cristo sofreu.
mas também vamos ser glorificados como ele foi glorificado. Essa luz está tirando a minha visão do relógio lá, por isso que... Ok, então significa que eu posso ir até meia-noite, eu não estou vendo o relógio, né? Não, eu tenho que parar mais cedo porque minha fama está ruim. Cheguei em Madeira Cortada, aí disseram assim, não, acho que alguém pregou, pastor Naldo, pregou um dia até um pouco mais tarde, eita, baixou o espírito do pastor Oscar nele, então eu tenho que me controlar agora. Minha fama está ruim, até em Madeira Cortada. Ok, mas continuando, irmãos, ao falar que nós somos participantes com Cristo de todas as coisas, inclusive se participamos do sofrimento, também vamos participar da glória, é porque nós somos, eu tenho que usar isso aqui com cuidado, mas nós somos iguais a Cristo. Não é que eu não estou dizendo que nós somos Cristo, ou que estamos aí, entenda o que eu quero dizer. Nós somos co-herdeiro com Ele, ou seja, nós somos iguais a Ele, em termos de privilégios, é nesse sentido que eu estou dizendo, está certo? Nós, herdeiro de Deus, igual Cristo. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. Não estou dizendo que eu sou igual a Cristo, que aí seria uma blasfêmia. Mas no sentido das coisas, por exemplo, é interessante. Cristo fez milagres como? Por que poder? Do Espírito Santo. Tá certo? Que habitava em quem? Nele, lembra? Lembra que Cristo é chamado de ungido? Exatamente, o Espírito Santo veio e unge, ou seja, vem sobre ele, capacitando ele para o ministério que ele tinha que fazer. Então, Cristo fez milagres. Ele lembra que ali ele estava como homem, ele usava o poder do Espírito Santo. Ele venceu a Satanás usando a Bíblia. O Espírito Santo que levou ele para o deserto, o Espírito Santo. Você vai ver que o ministério de Jesus Cristo tinha como, como é que a gente chama? Tinha como força a ação do Espírito Santo. E o que é que nós temos? Estamos falando exatamente isso. Nós temos o quê? O Espírito Santo. Entende? Nós somos participantes das mesmas coisas que ele. Nos versículos seguintes, 18 e 19, tem mais um privilégio. Verso 18, verso 19. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em vós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Interessante isso aqui. O que Paulo está dizendo lembra que ele disse que nós participamos com Cristo dos sofrimentos, herdeiros do sofrimento, mas também da glória, versículo 17. E no versículo 18 ele está dizendo, e olha, vou dizer mais, é como se ele reforçasse o versículo 17, ele diz, vou dizer mais, todo o sofrimento que a gente passa aqui nessa terra, todo o sofrimento, não vai ser nem comparado, não dá nem para comparar com a glória que nós vamos ter. Ou seja, mas quer dizer que eu vou herdar o sofrimento de Cristo? Vai. Cristo disse que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos, passaríamos por aflições. Cristo disse que nós seríamos isso, seríamos aquilo. Disse. Por isso, irmãos, só abrindo aqui um parênteses, eu vou reforçar de novo. O que nós passamos aqui nesse mundo, tá certo?
É porque nós não somos dele. Não somos. Esse mundo jaz no maligno. Temos que aprender isso. E eu quero fazer um parênteses aqui bem grande para dizer aos irmãos: nós estamos novamente em período eleitoral, eleitoreiro, sei lá como chama aí. E cada vez mais eu fico intrigado ou chateado com os crentes querendo usar a política, em termos especialmente crentes usando política, pastores usando política, para querer melhorar a situação da igreja, para querer melhorar a situação disso, para querer melhorar a situação daquilo. Não dá para entender esse tipo de coisa, não dá. Esse mundo não é nosso. Quando a igreja estiver sendo aceita pelo governo, quando a igreja estiver sendo aplaudida pelo governo, tem alguma coisa errada. Porque é o contrário. A igreja é um governo independente, o governo de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, que vai contra as coisas do mundo. Aí quando você vê a igreja fazendo aliado com o partido político, se aliando com isso e com aquilo, para melhorar a situação da sociedade, disso, daquilo, uma sociedade que nós não fazemos parte, tem coisa errada. A própria Bíblia nos ensina isso. Deixa a igreja ser perseguida. Outra vez disseram para mim: vamos fazer uma carta, assinar para mandar para o governador por causa de uma questão aí do homossexualismo. Eu disse: se vocês me derem uma carta assinada por Abraão, ou provar que Abraão fez um protesto contra a cidade de Gomorra, que só tinha homossexualismo lá, e que ele se envolveu com um problema para resolver essas coisas, aí eu vou resolver. Eu assino a carta. Mas do contrário, você não vê. Deixa lá, viva lá. Se quiserem legalizar casamento de uma mulher, que legalize. A igreja não é para estar brigando com essas coisas, não. Se quiser adorar a imagem, adore. A igreja não é para estar brigando contra essas coisas, não. A igreja prega contra o pecado, a igreja prega para as pessoas se converterem, uma vez se convertendo, elas vão estar livres disso. Mas igreja é isso. Paulo está dizendo que nós vamos passar aqui nesse mundo, é perseguição. Não é tapinha nas costas, a aprovação do governo, desse e daquilo. O governo não pode aprovar um governo paralelo, diferente, que vai contrário ao dele, não. Se apoiar, tem coisa errada. Olha como é interessante. As coisas que nós vamos ter que passar aqui, as perseguições, os sofrimentos. Tá certo? Versículo 18. Os sofrimentos do tempo presente. Que ele não está falando aqui de cadeia. Ele está falando para crente aqui que não passou por isso, não. Mas está falando por crentes, ele está escrevendo para Roma, onde era a maior corrupção de governo que se podia imaginar e se ter. Um governo que perseguia a igreja, que matava os crentes, que prendia os crentes. Você sabe que eles botavam os crentes nas arenas para ser comido pelos leões. E ele está dizendo, tudo isso que nós passamos aqui, não tem nem comparação. A glória que nós vamos receber é lá nos céus. Então passa por isso, suporta. A ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Versículo 19. É muito interessante isso. Essa glorificação dos crentes é aguardada por toda a criação. Toda a criação de Deus, toda a criação de Deus, seja anjos, seja toda a natureza, tudo isso, tudo, toda a criação, tudo o que Deus criou, aguarda exatamente essa glorificação do homem. É isso que o versículo 19 está dizendo. Pois a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa revelação é exatamente essa glória
que nós vamos ter, que nós vamos ser glorificados com Cristo Jesus, ou seja, herdando as mesmas coisas que Cristo herdou, ou seja, a nossa glória. O Espírito Santo garante isso, e ele está dizendo que toda a criação de Deus aguarda esse dia, onde os crentes serão glorificados. Aí sim eles estão exatamente na terra deles, ou seja, com o Pai, na glória, no habitat deles, vivendo exatamente a vida que Deus quer que nós possamos viver. A própria criação também vai ter a sua restauração, nós sabemos disso. A Bíblia fala do milênio, onde o cordeiro vai pastar com o leão, a criança vai brincar com a serpente. Veja, é a restauração que vai haver na criação. Paulo está dizendo que essa é uma expectativa que toda a criação de Deus aguarda, inclusive nós. E que temos a certeza disso por causa do Espírito Santo que habita em cada um de nós. No versículo 20 até o versículo até o 22, diz assim: na esperança que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas nós também temos as premissas do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aguardando a adoção, nós já fomos adotados? Sim, mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: não só toda a natureza, lembra que com o pecado, a terra passou a criar espinhos e abrolhos, lembra? O que é isso? A ideia é, lembra que o homem vivia de quê? Da agricultura. Eles tinham que cultivar o jardim, tinham que plantar, Quando eles foram expulsos do jardim por causa do pecado, toda a terra estava difícil do cultivo, porque ao cultivar a planta, lembra que os espinhos, os cardos e todas essas coisas, eles sufocam, matam as plantas. Ele tem que agora ter uma enxada para tirar todo o mato, tirar espinho, e com dificuldade. Essa é a ideia, tá certo? Abrolho é uma espécie de como é que a gente chama? É planta rasteira. Ela fica mais ou menos assim só, de altura. É plantinha rasteira. Mas ela, sabe, a gente tem uma planta que eu achei parecido. Não, a planta, as folhas, o conhecido não parece. Mas você já viu aquele que pega pinto, que chama pega pinto? Só que imagina que cada coisinha daquele que prega na roupa ou que prega no corpo da gente é tipo carrapicho. Abrolho é uma coisa mais ou menos assim. Então ela só nasce mais ou menos dessa altura, que ela pega exatamente assim nas pernas. Só que aqueles parece pega pinto, ela prega tanto na roupa, só que aquelas bolinhas tem uns espinhos, parece carrapicho. Então imagina, a ideia que a própria natureza agora torna dificultosa a obra do homem. E a Bíblia diz que a natureza geme para um dia em que ela será libertada dessas coisas. Imagina nós. Então nós ansiamos, temos a expectativa dessa libertação, de que um dia nós seremos livres desse corpo mortal, dessa dor. Aí vamos sair desse mundo que só tem pecado, vamos sair desse mundo que não tem nada para atrair os crentes. Aí sim estaremos totalmente livres. E quando ele diz, aí aguardamos a adoção de filho, na verdade nós já fomos adotados, mas em nosso íntimo, o que ele quer dizer é o seguinte: você vai ter a confirmação de que você é um adotado, porque você vai receber a herança, pronto.
Digamos assim, aquele filho que foi adotado, ele tem todos os privilégios, está lá e tudo, mas ele diz assim, mas será que quando morrer, meus pais morrerem, será que eu vou ficar com alguma coisa igual os filhos? É isso que ele está dizendo. Você aguarda a adoção, não é adoção, você já está adotado, mas aí você vai exatamente receber exatamente tudo que Cristo recebeu. Por isso que ele diz assim, aguarda a adoção de filho, ou seja, não é a adoção em si, porque já foi adotado, mas a ideia é o direito de receber tudo que o filho recebeu, porque quando Cristo morreu, ele foi glorificado, e ele, o que é que a Bíblia diz? Jesus Cristo, Deus disse assim para ele, senta-se aqui à destra de Deus, com toda a sua glória. Lembra que ele está sentado hoje à destra de Deus? Então, foi a confirmação, aí quando ele diz adoção como filho, é essa confirmação que nós teremos quando estivermos nos céus, a redenção do nosso corpo, quando o nosso corpo estiver glorificado, totalmente sem pecado. Ele diz, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, pacientemente o aguardamos. Ele vai, aí sim, hoje nós falamos, eu vou ser salvo, eu sou salvo, quando eu morrer eu vou para o céu? Vou, não tem nem dúvida, mas, já fui? Não. Ainda vivo o quê? Esperança, ainda é uma esperança, mas ele diz, nesse dia, aí não é mais esperança. Por que não é esperança? Porque a gente vai estar lá, a gente vê, e o que vê não é esperança. Já estou participando. Por exemplo, eu espero um dia viajar, sei lá, para Israel. Chegou o dia e eu estou em Israel. Até eu ir era uma esperança. Agora não é mais esperança, agora já é fato. Está entendendo? É isso que ele está dizendo aqui. Vai chegar o dia da redenção do nosso corpo, e aí não é mais esperança. Por isso que lá em 1 Coríntios fala de 3 coisas. Por isso permanece a fé, o que mais? O amor e a esperança. Lembra? Desses 3, o maior é o amor. Por quê? Já parou para pensar sobre isso? Porque não acaba. Quando eu chegar no céu, vai precisar fé? Não, porque já estou vendo, e o que você vê não é fé. A fé acabou ali. Quando eu chegar no céu, não vou mais precisar de fé. A fé já acabou lá. Quando eu chegar no céu, vou precisar de esperança? Não, esperar o quê? Eu já estou lá. Agora, quando eu chegar no céu, eu vou continuar amando. Então, a esperança que ele diz aqui, quando nós chegarmos lá, tiver o corpo glorificado, isso nem é mais esperança, não. Por enquanto é esperança, mas vai ser real. Ok, irmãos. Quero parar por aqui por causa do nosso tempo. Mas tem uma coisa bem interessante. Deixa eu ver. Eu tenho 7 minutos ainda, então acho que dá tempo. Do verso 20, verso 26 e 27. Olha, nós temos o Espírito Santo que nos torna herdeiro de Deus, que nos capacita a vencer o pecado, que nos enche de expectativa, e aí várias coisas que ele diz do Espírito Santo, que nos dá paz interior, que nos torna herdeiro de Deus, que nos torna igual a Cristo em termos de posição. E agora, uma coisa bem interessante aí, que você vai notar, versículo 26 e 27, é que o Espírito Santo intercede. O que é interceder? Ele fala
ao seu favor, ou a favor dos crentes. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, ou intercede pelos crentes. As nossas orações não são ouvidas por Deus por méritos nossos, tá certo? Não tem nada em nós, mas mesmo tendo a natureza caída, ou seja, mesmo questão do pecado, nossas orações são ouvidas porque o Espírito Santo intercede por nós. Por exemplo, se eu chego para você e digo, irmão, ore por mim por causa de sei lá, alguma coisa qualquer. E quando você ora, você está falando ao Pai ao meu favor. Não é assim? E o que você vai falar? Vai dizer, Senhor, ajuda o pastor Oscar nessa dificuldade que ele está enfrentando, pois o Senhor sabe, ele está assim, tal, e tal, ele tem passado por isso e por isso, que o Senhor dê força a ele para resistir assim. Não é interessante? A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo faz a mesma coisa. Ele conhece as minhas fraquezas, e aí ele ora ao Pai com a mesma coisa. Olha como é interessante. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, ou seja, ele conhece a nossa fraqueza, e nem orar a gente sabe orar como deve fazer, mas ele intercede. Ou seja, ele ora por nós. Ou seja, o Espírito Santo chega diante do Pai e diz, Senhor, Pai, o Senhor vê lá o pastor Oscar, ele tem essa fraqueza, tem isso. E ele ora de uma forma tão intensa, ele pede ao Pai de uma forma tão intensa, que é descrito com gemidos inexprimíveis. Sabe qual é a ideia da expressão? Eu converso muito com o pastor Marcão, aí às vezes eu converso com o pastor Marcão, uma hora ou mais no telefone, e não tem uma semana que a gente não fale 2, 3 vezes. E semana passada ele usou uma expressão bem interessante para mim. Ele disse, Oscar, você já viu o grito ou o choro de uma baleia ferida? Eu disse, não. Ele disse, bota no Google ou no YouTube e procura ver. Aí eu disse, por que você está dizendo isso? E ele disse, é a palavra mais próxima que eu encontrei para gemidos inexprimíveis. Gemidos tão fortes, assim como quem está sentindo uma dor grande. Sabe? Essa é a forma como o Espírito intercede por nós diante do Pai. E eu achei interessante o que o pastor Marcão disse. É claro que eu fui olhar, né? Assim, é um grito, uma coisa assim que causa uma dor na gente, de compaixão. E aí diz que o Espírito Santo intercede por nós dessa forma, com um sentimento grande de amor, uma dor grande porque nós pecamos e Ele não quer que nós pequemos. Ele não aceita isso. E Ele intercede para o Pai por nós. Que privilégio, eu fiquei pensando, se a gente agradece muito a alguém que ora por nós quando estamos passando alguma coisa, imagina, você já agradeceu o Espírito Santo por orar por você, e ele ora de uma forma muito intensa, diz as Escrituras.
Se é bom orarmos uns pelos outros, imagina o Espírito Santo orando por nós, né? E é isso que ele faz. Aquele que sonda os corações. Agora está falando de Deus. O Espírito Santo ora a Deus por nós. E Deus, versículo 27, que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele ora por você. Deus sonda o coração e sabe. E é da vontade dele que o Espírito Santo ore por nós. É impressionante o que o Espírito Santo traz e causa na vida do homem, tá certo? Vamos ficar por aqui. E hoje eu estou encerrando na hora, né? Tá bom? Mas vamos ficar por aqui. Vamos continuar, se Deus quiser, na próxima semana. Isso. Com certeza, é verdade. Olha, tudo o que você passar aqui é nada comparado ao que você vai receber. O agricultor, olha, ele sai de manhã, sol, com a enxada nas costas, limpar um campo todinho, que não é fácil. Quem limpa de enxada sabe o que é. E passa o dia todinho para limpar um roçado todinho. Depois, no outro dia, depois de limpar o roçado todinho, ele vai levar talvez semana para limpar, dependendo do tamanho do roçado. Ele vai lá plantar as sementinhas. Depois, vai esperar que a chuva ajude, né? Mas, à medida que a chuva cai e ajuda a plantinha a nascer, vai nascendo também o quê? Mato. E lá vai ele com a enxada de novo, sol a sol, tirar todo o mato. E a alegria dele, porque teve uma boa safra. Compensou todo aquele trabalho, tudo aquilo que ele teve, não é? Mesma coisa. Nós vamos herdar algo tão fantástico, tão precioso para a eternidade, que é um corpo glorificado, redimido, com o Senhor e tudo mais. Então, o que a gente passa aqui é nada. A gente tem mais é que aprender e, como disse o irmão Valdo, ser um estímulo muito grande para a gente viver a vida que Deus quer que nós vivamos, ok? Obrigado, vamos ficar por aqui, que Deus os abençoe, vamos orar ao Senhor, e aí a gente encerra esse tempo. Ok, vamos pedir, Ismael, por favor, pode orar para nós, encerrando esse tempo? Amém. Irmãos, só antes, isso aí só um aviso bem rápido. Eu tinha avisado, domingo será só a sessão, 10 horas pela manhã. Não haverá escola dominical, cânticos, estudo, nem nada, tá certo? Mas aconteceu uma coisa aí, vamos estar recebendo um missionário. Então, para os irmãos não ser pegos de surpresa, ele vai dar um relatório, será rápido, é questão de uns 20 minutos, coisa assim. Então, antes da sessão,
Nós vamos estar recebendo um missionário e ele só tem agora esse final de semana, então ele está vindo de manhã para cá. Eu tentei jogar para a noite, mas ele já tinha um compromisso à noite. E eu não quero deixar de receber. O missionário está na Venezuela, já está construindo, já tem um seminário lá que eles formaram e tudo, e ele está aqui em Fortaleza só esse mês. Então ele fez uma agenda em termos de calendário e tudo. Então a gente vai estar recebendo ele domingo pela manhã, mas eu prometo que assim que terminar o relatório dele, é só a apresentação do relatório, tá certo? Aí a gente tem a nossa sessão. Eu estou dizendo logo para depois não ser pego de surpresa, e depois, o pastor disse que era só isso, lá vem com coisa, mas é porque aconteceu esse problema aí, e eu acho que vai ser bom ouvir um homem de Deus, do campo lá de fora e tudo. Então nós vamos ouvir domingo, não será somente a sessão por causa disso, ou seja, mas o relatório dele é rápido, é uma questão de uns 20 minutos, coisa assim, e aí a gente passa para a sessão. Na verdade, a sessão vai ser só os relatórios, e tem um único assunto para tratar, que eu sei que não vai ser muito rápido, aliás, não será muito demorado também, tá bom? Então, só avisando aos irmãos, e vou passar para os outros, porque vão chegar a sessão e o missionário vai estar aqui, e para não ficar aquela coisa. Então, estou já avisando de antecedência para os irmãos, tá bom? Deus abençoe.